Hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante da cidadania italiana e que pouca gente conhece de verdade. É a cidadania italiana por casamento automática. E esse tema voltou a chamar atenção por causa de algumas decisões italianas recentes, uma de agosto de 2025 e outra de abril de 2026, e que mostram como essa discussão ainda está longe de ter um entendimento completamente pacificado. E o mais curioso é que essas duas decisões mostram como dois tribunais podem enxergar praticamente a mesma situação de formas completamente diferentes, porque isso mostra muito como o cenário jurídico da cidadania italiana ainda está em construção. Bom, primeiro vamos entender o que é a cidadania por casamento automática. Hoje, quando uma pessoa se casa com um cidadão italiano, ela não recebe automaticamente a cidadania italiana, porque existe um procedimento específico, precisa cumprir prazo mínimo de casamento, tem exigência de idioma, análise administrativa, enfim. E o processo pode demorar alguns anos. Mas antigamente era completamente diferente. Antes de abril de 1983, a legislação italiana previa que a mulher estrangeira que se casasse com um cidadão italiano adquiria automaticamente a cidadania italiana. Automaticamente. E aqui é importante prestar atenção num detalhe. Isso valia só para mulheres estrangeiras casadas com homens italianos. Não valia no sentido contrário. Ou seja, um homem estrangeiro casado com uma mulher italiana não recebia automaticamente a cidadania, ok? E isso acontecia porque a legislação da época refletia uma visão muito antiga de família, em que a cidadania da mulher acompanhava aquela do marido. Então, na prática, muitas mulheres brasileiras que se casaram com descendentes de italianos antes de 27 de abril de 1983 podem ter adquirido automaticamente a cidadania italiana naquela época, embora o reconhecimento dessa condição ainda dependa hoje de um pedido formal. E como isso é possível? Porque nesses casos, a mulher não precisava pedir a cidadania para passar a ser considerada cidadã italiana. A própria lei da época determinava que, ao se casar com um cidadão italiano, um casamento celebrado antes de 1983, ela adquiria automaticamente a cidadania. Ou seja, o casamento já produzia esse efeito jurídico naquele momento. Então, quando alguém busca esse reconhecimento hoje, o objetivo não é ganhar uma nova cidadania. A discussão é outra. A ideia é reconhecer oficialmente uma cidadania que, em tese, já teria sido adquirida automaticamente décadas atrás. E é justamente aqui que começam as discussões jurídicas. Recentemente saíram duas sentenças italianas muito interessantes sobre exatamente esse tema. A primeira é uma sentença do Tribunal de Brescia. Nesse caso, o Tribunal de Brescia reconheceu normalmente a cidadania italiana por descendência da família, mas não reconheceu a cidadania da esposa que tinha se casado antes de 1983. E aqui vem um detalhe importante, porque o juiz não disse que ela não tinha direito material à cidadania italiana. Ele também não disse que a regra da cidadania automática não era válida. O problema apontado pelo Tribunal de Brescia foi que esse reconhecimento deveria primeiro passar pela via administrativa, ou seja, pelo consulado italiano, antes de ser discutido judicialmente. Honestamente, isso gerou bastante debate. A questão é que, nesse caso, o marido já estava buscando judicialmente o reconhecimento da cidadania italiana por descendência justamente porque não conseguia acessar a via consular por causa das filas. Então, se um tribunal reconhece na própria sentença que o marido é cidadão italiano, qual seria o sentido de não reconhecer também, naquele mesmo processo, a cidadania automática da esposa adquirida pelo casamento antes de 1983? Isso, na prática, obrigaria a requerente, a esposa, a esperar todo o trâmite judicial do marido para depois iniciar um procedimento administrativo no consulado. E quem sabe acabar de novo na via judicial por causa da dificuldade do acesso à via consular. Não faz sentido. Já a segunda sentença, de abril de 2026, que é do Tribunal de Veneza, inclusive é um processo do nosso escritório, teve uma decisão completamente diferente e um caso
semelhante. Na sentença de Veneza, a juíza reconheceu diretamente não só a cidadania por descendência da família, mas também a cidadania italiana de 2 esposas casadas antes de 1983. Na própria sentença, a juíza simplesmente afirmou que as requerentes comprovaram o casamento celebrado antes de 1983 com cidadãos italianos e aplicou diretamente o artigo 10 da Lei 555 de 1912. Outro detalhe, na sentença de Brescia, o tribunal ainda menciona que o marido ainda não teria cidadania definitivamente consolidada até o trânsito em julgado da decisão. Mas Veneza, isso nem sequer foi tratado como problema. Então, o que essas 2 sentenças mostram? Que hoje ainda existem entendimentos diferentes dentro da própria magistratura italiana. Mas aqui eu acho importante esclarecer uma coisa. Na prática, o que a gente tem visto nos últimos anos é uma tendência bastante consolidada dos tribunais italianos reconhecerem diretamente na própria sentença a cidadania da esposa casada antes de 83. Inclusive, a gente teve vários casos semelhantes em que o reconhecimento da cidadania italiana da esposa foi feito junto com a cidadania do marido na mesma sentença. A decisão de Brescia chama atenção justamente por acabar funcionando mais como uma exceção dentro de um cenário que vem se formando recentemente na jurisprudência italiana. E isso acontece muito em matéria de cidadania italiana. O direito não é matemática, existem interpretações diferentes, construções jurídicas diferentes, juízes diferentes. E é justamente por isso que a estratégia processual faz diferença. Não é só ter o direito. A forma como esse direito é construído, é apresentado no processo, também é importante. E eu achei essas 2 sentenças particularmente interessantes porque elas mostram exatamente isso, como o debate jurídico sobre cidadania italiana continua extremamente vivo nos tribunais italianos. Eu tô curiosa para saber quem aqui conhecia essa cidadania por casamento automática antes de 1983. Deixa aqui nos comentários. E fala aqui para mim também o que você achou dessas 2 sentenças. Eu vou ficando por aqui. Un bacio a tutti e a presto!